Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. Agora solte e deixe tudo ir. Deixe ir o medo, a pressa, o peso dos pensamentos. Se puder, ouça essa mensagem deitado ou sentado com a coluna ereta, como quem se prepara para uma viagem interior. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um texto, é um lembrete, um chamado silencioso da sua alma. Uma conversa que talvez você tenha evitado por muito tempo, mas hoje você está aqui. E talvez isso não seja por acaso. Talvez o universo tenha esperado exatamente este momento para sussurrar algo importante em seu coração. Algo que você já sabe, mas esqueceu. Não é uma mensagem sobre fim, é sobre começo, sobre olhar para a vida com outros olhos, com mais presença, mais verdade, mais amor. Essa é uma reflexão sobre a morte, sim, mas acima de tudo, sobre a vida, a real, aquela que pulsa dentro de você, mesmo quando tudo parece ter parado. A morte não é o fim, é um lembrete. E agora, vamos começar. Você já reparou como evitamos falar sobre a morte? Como se fosse um assunto proibido, um sussurro incômodo no fundo da nossa consciência. É curioso, porque no fundo, todos nós sabemos que um dia tudo acaba, que nossos corpos vão enfraquecer, que as pessoas que amamos vão partir e que esse mundo que conhecemos vai se dissolver lentamente diante dos nossos olhos. E ainda assim, fingimos que não. Vivemos como se fôssemos eternos. Corremos para cumprir prazos, acumular conquistas, preencher nossos dias com distrações. Colocamos a alma em espera, como se houvesse tempo de sobra. Mas há um segredo que poucos têm coragem de encarar. A morte não é nossa inimiga. Ela é a mais silenciosa das professoras. E o seu maior ensinamento é esse: a vida é breve e por isso mesmo é sagrada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ou talvez tenha, mas preferiu esquecer. Porque dói. Falar de fim nos toca em lugares profundos. Nos obriga a encarar aquilo que evitamos. O vazio, o não saber, a fragilidade do que somos. Mas é exatamente aí que mora a verdade. É no confronto com a impermanência que despertamos. É quando sentimos que tudo pode acabar, que começamos a valorizar o que está aqui, agora. A presença de quem amamos, a simplicidade de um sorriso, o toque suave do vento na pele, a paz de uma manhã silenciosa. A vida é feita desses pequenos instantes, e a morte nos convida a não desperdiçá-los. Nós esquecemos com facilidade, esquecemos que cada encontro pode ser o último, que cada despedida pode ser definitiva, que cada abraço pode ser um adeus disfarçado de carinho. Esquecemos que a única coisa que realmente nos pertence é o agora, o instante presente. Tudo o mais escapa. Tudo mais se desfaz. E mesmo assim, vivemos como se o futuro fosse uma promessa segura. Adiamos os sonhos, o perdão, a coragem de sermos quem somos. Esperamos o momento certo, e esse momento nunca chega, porque ele não existe. O momento certo é agora, é sempre agora. Quando alguém que amamos parte, algo dentro de nós se rompe, e nesse rompimento, um portal se abre. A dor nos atravessa, mas junto dela vem uma clareza. De repente, enxergamos tudo com mais nitidez. As palavras não ditas, os gestos esquecidos, o tempo que deixamos passar. A morte escancara o que é essencial. Não importa mais o que foi comprado, conquistado, exibido. Importa o amor, importa a conexão, importa o quanto fomos verdadeiros. A morte nos mostra que, no final, o que fica é o que foi vivido com o coração. Você já se sentiu desconectado da vida? Como se estivesse apenas sobrevivendo, passando os dias como quem marca presença, mas não sente nada de verdade. Talvez isso aconteça porque você se esqueceu de algo muito simples, mas profundo. Você está de passagem. Não está aqui para acumular, mas para experienciar.
para crescer, para transformar, para lembrar quem você é. E a morte, por mais dura que pareça, é uma aliada nessa lembrança. Ela nos tira das ilusões, nos devolve à realidade, nos chama de volta para casa. Você não é apenas esse corpo, nem essa identidade que construiu. Você é consciência, é presença. É um fragmento do todo, vivendo uma experiência humana. E a morte não apaga isso. Ela não tem o poder de apagar o que é eterno. Ela apenas dissolve as camadas mais superficiais, para que o que é verdadeiro possa emergir. A alma não morre. O amor não morre. As sementes que você planta com gentileza, compaixão, coragem e verdade, essas permanecem. Essas florescem além do tempo. A impermanência pode parecer assustadora no começo, mas com o tempo ela se torna libertadora. Porque se tudo vai passar, então você não precisa se apegar tanto ao que dói. Não precisa se aprisionar em culpas antigas, em medos paralisantes, em padrões que não te servem mais. Você pode soltar, pode recomeçar, pode viver com mais leveza, porque tudo é um fluxo. E nesse fluxo, até o fim é um começo disfarçado. Até a morte é um portal para o renascimento. E aqui está o segredo. Viver à sombra da morte não é viver com medo. É viver com profundidade. É viver com consciência de que o tempo é um dom, de que cada respiração é uma bênção, de que cada pessoa que cruza o seu caminho é um espelho, um ensinamento, um presente. A morte não vem para nos punir, ela vem para nos lembrar: a vida é agora, não depois, agora. E o que você fizer com esse instante, é isso que vai construir a sua eternidade. Talvez você esteja passando por um luto, ou talvez esteja sentindo que algo dentro de você morreu. Uma parte antiga, uma versão que não cabe mais. Honre isso. Honre cada ciclo que se fecha, porque tudo o que morre dentro de nós abre espaço para o nascimento de algo novo. A morte, quando compreendida com o coração aberto, não é o fim, é um lembrete de que você pode e deve viver com mais verdade, de que o tempo é precioso e de que você está aqui por um motivo maior do que imagina. A pergunta, então, não é como evitar a morte, mas sim, o que eu vou fazer com a vida que me resta? Essa é a escolha mais importante e ela está em suas mãos agora. Às vezes, a vida nos leva até a beira, um ponto onde tudo parece desmoronar, onde o que antes fazia sentido já não preenche, onde sentimos que perdemos o chão. É nesse lugar, silencioso, escuro, desconcertante, que muitas pessoas despertam, porque o sofrimento tem essa habilidade misteriosa de abrir portas. Quando a dor é grande, não conseguimos mais sustentar as máscaras. Tudo aquilo que é superficial desaba. Fica só o essencial, só o que é verdade. A morte, seja ela literal ou simbólica, é esse momento em que tudo se transforma. Pode ser a perda de alguém que amamos, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser o colapso de uma identidade. Não importa como ela chega, o que importa é o que ela revela. Ela nos convida a parar, a silenciar, a olhar para dentro, a perceber o que de fato está vivo em nós e o que já morreu há muito tempo, mesmo que continuássemos a carregar. Talvez você esteja vivendo esse luto silencioso agora. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas se foram, por que algumas pessoas partiram, por que a vida parece ter levado tudo o que você conhecia. E a resposta, por mais dura que pareça, é simples: para que você se lembre, para que você volte ao que é real. A morte é um convite ao retorno, à reconexão com a essência. Quando tudo aquilo que era externo desaparece, sobra o que você sempre foi, um ser em constante transformação, um viajante em um caminho de aprendizado, uma alma em processo de lembrança. A espiritualidade não está nos rituais, nem nas palavras bonitas. Está na maneira como escolhemos viver após as perdas. Está na forma como escolhemos amar, mesmo sabendo que tudo pode acabar.
Está no silêncio com que acolhemos a dor, sem resistir, sem negar, sem fugir. É nessa entrega que a alma se fortalece, que a luz começa a nascer do escuro, e é assim que nos transformamos, não por força, mas por compreensão, por aceitação, por presença. Quantas vezes você já tentou controlar a vida, segurar com as mãos o que queria manter perto, impedir que o tempo levasse o que amava, esconder-se daquilo que sabia que ia doer? Todos nós fazemos isso, porque fomos ensinados que perder é ruim, que morrer é o fim. Mas e se a perda for apenas uma forma da vida te mostrar que é hora de crescer? E se a morte for um degrau e não uma parede? E se o que você chama de fim for, na verdade, o início de algo muito mais verdadeiro? Essas perguntas não têm respostas definitivas, mas elas te abrem, te quebram por dentro, só o suficiente para que a luz possa entrar. A impermanência é a grande mestra, e ela é imparcial. Não faz acordos, não espera que estejamos prontos. Simplesmente vem. E quando vem, não volta atrás. Mas há beleza nisso, porque se tudo passará, então até a dor passará. Até o sofrimento terá fim. O desespero não é eterno. A noite escura da alma também termina. E é por isso que a morte não deve ser vista como um castigo, mas como um ciclo, um portal, um reinício, um lembrete de que nada é fixo, nem mesmo o que você sente agora, nem mesmo essa fase que parece interminável. Você está em constante movimento, mesmo quando acha que está parado. Dentro de você, há sementes sendo regadas, há curas acontecendo em silêncio, há partes suas se reorganizando, mesmo quando você não percebe. E tudo isso é parte do processo de renascimento. É como o inverno que parece morte, mas que prepara o terreno para a primavera. É como o casulo que parece prisão, mas que transforma a lagarta em borboleta. Há um tempo para morrer, e há um tempo para renascer. E talvez, só talvez, você esteja nesse entretempo, onde a antiga versão sua já se foi, mas a nova ainda não chegou. É um vazio, mas é também um útero, um espaço fértil para o que está por vir. Não tenha medo desse vazio, não tente preenchê-lo com pressa. Respire com ele, permaneça nele. Deixe que ele te ensine o que precisa ser compreendido. Porque é nele que sua nova vida começa. É nele que a verdade se revela. Você não precisa saber para onde está indo, só precisa confiar e continuar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, um sopro por vez. Porque a alma não caminha com pressa, ela floresce em silêncio. A morte nos tira tudo o que é temporário, mas nunca pode tirar o que é eterno. E o que é eterno em você? A sua capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar, a sua essência mais pura, aquela que continua viva, mesmo depois de tantas perdas, mesmo depois de tantos ciclos. É por isso que você ainda está aqui, porque ainda há algo a ser vivido, ainda há algo a ser sentido, ainda há algo a ser curado, e a morte só veio te lembrar disso. Talvez você tenha esquecido do que te move, talvez tenha deixado sua luz se apagar por medo, por dor, por desânimo, mas ela ainda está aí, dentro de você, esperando que você volte para ela, esperando que você se lembre de que a vida é mais do que sobrevivência, mais do que rotina, mais do que aparência. A vida é um sopro sagrado, um fio de consciência atravessando o tempo. E cada batida do seu coração é um convite para viver com mais alma. Então, escute esse chamado. Escute a voz que sussurra, mesmo no meio da dor. Você ainda pode, ainda há tempo, ainda há amor. A morte não é o fim, é um lembrete de que tudo muda, mas a sua essência, essa não morre jamais. Talvez uma das maiores ilusões que nos ensinaram foi a ideia de que a morte interrompe a vida, como se o sopro da alma cessasse junto com o último batimento do coração. Mas há algo mais sutil acontecendo, algo que a maioria não vê,
porque está ocupada demais, fugindo do silêncio. Quando o corpo para, a energia não desaparece, o amor não desaparece, a consciência não desaparece. O que morre é apenas a forma, o invólucro, o nome, a identidade que criamos para habitar esse mundo, mas a essência, essa continua. Ela atravessa dimensões, flui por entre os véus do invisível e segue aprendendo, observando, cuidando. É por isso que muitas vezes sentimos a presença de quem partiu, não como uma memória apenas, mas como uma vibração, um calor, um sussurro no fundo da alma. Porque a alma não obedece à lógica do tempo. Ela não se limita ao que os olhos enxergam. Ela vive em um espaço onde não existe começo nem fim, apenas continuidade. Quantas vezes você já sonhou com alguém que se foi? Quantas vezes sentiu do nada uma saudade tão viva que parecia visita? A morte não corta os laços verdadeiros, ela apenas transforma a forma como esses laços se expressam. E quando nos permitimos sentir, em vez de resistir, percebemos, o amor continua. A conexão continua, mesmo na ausência, a presença, mesmo no silêncio, a escuta, mesmo na escuridão, a toque. Mas para perceber isso, é preciso desacelerar. É preciso parar de correr da dor, porque a dor, quando bem acolhida, vira ponte. Ponte entre mundos. Ponte entre corações. Ponte entre o que já se foi e o que ainda pulsa em nós. Você já percebeu como evitamos parar? Como estamos sempre ocupados, distraídos, consumindo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo? É como se fôssemos viciados em movimento, para não sentirmos. Porque sentir às vezes dói. Tocar a verdade da perda é como mergulhar em águas profundas. Dá medo, dá frio, mas também limpa, também cura. E lá no fundo há algo sagrado esperando por você. Uma clareza, uma paz que não depende de nada externo. Uma certeza silenciosa de que você nunca está realmente só. A morte vem para nos lembrar disso também, que não estamos separados, que há algo invisível que nos une a todos, que a existência continua vibrando, mesmo depois do fim. E há uma sabedoria nesse processo. A natureza nos mostra isso o tempo todo. As folhas caem no outono para que novas possam nascer na primavera. As ondas recuam para voltar com mais força. A noite escura prepara o nascimento do sol. E nós também morremos em pequenas partes ao longo da vida. Morremos quando mudamos de casa, quando encerramos um ciclo, quando perdemos uma versão de nós mesmos. E essas mortes internas são tão sagradas quanto a última, porque elas nos esvaziam do que não somos mais, nos libertam, nos limpam. A morte não acontece só uma vez. Ela é um processo constante, uma dança entre o que vai e o que vem. E nesse movimento, somos chamados a nos reinventar, a olhar para dentro e perguntar: o que em mim precisa morrer para que eu viva com mais verdade? Talvez o que precise morrer seja o medo, a culpa, a rigidez, a necessidade de controle. Talvez precise morrer o apego à imagem, ao que os outros esperam, ao que você achava que deveria ser. Porque só quando essas cascas caem é que a essência pode respirar. Só quando soltamos é que renascemos. A morte, então, não é uma inimiga. É uma aliada da autenticidade, uma guardiã do despertar, uma presença silenciosa que nos acompanha, não para nos assustar, mas para nos lembrar. Tudo é passageiro, inclusive a dor, inclusive o fracasso. Inclusive essa versão de você que já não te representa mais. E nesse exato instante, enquanto você escuta essas palavras, algo dentro de você talvez esteja sendo tocado. Um reconhecimento profundo, uma memória antiga, como se a sua alma dissesse: eu sei, porque ela sabe, ela sempre soube, mesmo quando sua mente duvidou, mesmo quando seu coração estava cansado. A parte mais profunda de você sabe que tudo está em movimento, que cada fim carrega em si um começo disfarçado
e que mesmo nas maiores perdas, algo é encontrado, uma força, uma presença, uma nova forma de ser. E é isso que você está sendo chamado a acessar agora. A morte não vem apenas no fim da vida. Ela vem quando um amor termina, quando um sonho não se realiza, quando uma parte sua decide parar de fingir. E em cada uma dessas mortes há uma escolha. A escolha de resistir ou de se entregar. A escolha de se fechar ou de abrir o coração. A escolha de olhar para a vida com olhos de medo ou com olhos de reverência. Porque quando você entende que tudo é impermanente, começa a viver com mais leveza. Começa a dizer "eu te amo" com mais frequência, a abraçar com mais presença, a perdoar com mais humildade, a agradecer até pelos momentos difíceis, porque sabe que até eles fazem parte do processo de florescer. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas eu te digo com toda a calma do mundo, você é forte, você é amado, você é guiado. Mesmo quando tudo parece escuro, há luz ao seu redor. Mesmo quando tudo parece perdido, algo está sendo preparado para você. Confie no invisível, confie no tempo da alma, confie que o que morre hoje prepara o nascimento de algo muito mais alinhado com quem você realmente é. E lembre-se, a morte não é o fim. É um lembrete, um chamado à presença, uma pausa sagrada no ritmo acelerado da vida, para que você possa escutar e lembrar, você está aqui. Ainda respira, ainda sente, ainda pode recomeçar. É curioso como evitamos falar da morte, como se ao não nomeá-la pudéssemos afastá-la. Mas ela não se intimida com o silêncio. Pelo contrário, ela se esconde nos momentos em que não a vemos, nos gestos automáticos, na pressa dos dias, nas palavras não ditas. A morte não é algo distante, reservado a um dia futuro. Ela vive nas pequenas coisas que negligenciamos. Está em cada ligação que deixamos para depois, em cada perdão que adiamos, em cada sentimento que reprimimos por medo de parecer fraco. Morremos um pouco toda vez que escolhemos não viver por inteiro. Toda vez que nos escondemos daquilo que sentimos. E é por isso que falar da morte é, na verdade, falar da vida. Falar da urgência do agora. Da importância de amar com presença, de tocar o outro com verdade, de não deixar para amanhã o que pode curar hoje. Quantas vezes você segurou uma lágrima? Quantas vezes engoliu um "eu te amo"? Quantas vezes preferiu manter o orgulho do que se permitir ser vulnerável? Nós aprendemos a adiar, a empurrar com a barriga, a fingir que temos tempo. Mas a verdade é que não sabemos. E isso não deve ser motivo de desespero, deve ser um lembrete, um chamado gentil para viver com mais inteireza, porque o amanhã é uma promessa frágil. E a única coisa que realmente temos é este instante, este agora, este exato momento em que você respira, sente, escuta e pode escolher viver de forma diferente. O que você está deixando para depois? O que seu coração está pedindo, mas você insiste em ignorar? Às vezes, a vida sussurra. Outras vezes, ela grita. E quando não escutamos, ela retira o que era confortável para que possamos enxergar com mais clareza. É assim que a morte age, como um espelho. Ela revela o que estava escondido, amplifica o que deixamos de lado, mostra com brutal delicadeza o que realmente importa, não para punir, mas para acordar, para lembrar que a alma não foi feita para viver adormecida. Muitas pessoas só despertam depois de uma perda profunda, depois de um diagnóstico, depois de um adeus inesperado, porque de repente tudo aquilo que parecia garantido desaparece. E o que sobra é um vazio. Mas esse vazio, ele não é ausência, é espaço. Espaço para ressignificar, para reconstruir, para recomeçar com mais presença e verdade. É nesse espaço que floresce a coragem de mudar, de perdoar o que parecia imperdoável,
de abraçar quem antes parecia distante, de viver com mais gratidão, mesmo nos dias nublados. Porque quando tocamos a finitude de tudo, algo em nós se acende. Um tipo de sabedoria silenciosa que não vem dos livros, mas da vivência, da dor que ensina sem pressa, do luto que lapida a alma como o tempo lapida uma pedra até que ela se torne cristal. Você não precisa esperar que a morte leve algo para começar a valorizar. Você pode começar agora. Você pode, neste instante, fechar os olhos e respirar fundo, sentir a vida correndo por suas veias, ouvir seu coração batendo, perceber que, apesar de tudo, você está aqui. Que existe um milagre silencioso acontecendo dentro de você a cada segundo. Que há uma força invisível que te mantém de pé, mesmo nos dias em que tudo parece ruir. Essa força é a mesma que guia o movimento das estrelas, que faz as marés dançarem, que transforma a lagarta em borboleta. Ela vive em você. E ela te chama de volta para a sua verdade, de volta para o presente, de volta para o sagrado que existe no simples fato de existir. Talvez você tenha se esquecido de como é precioso estar vivo. Talvez tenha se perdido nas exigências do mundo, nos medos, nas cobranças. Mas a morte vem com sua presença silenciosa para te dizer: não esqueça, não adie, não durma enquanto a vida acontece. Há pessoas que te amam e que esperam apenas um gesto seu. Há feridas que só precisam da sua aceitação para começarem a cicatrizar. Há sonhos que ainda não morreram, apenas estão dormindo, esperando que você os desperte. E tudo isso começa com um simples passo, um retorno à presença, um olhar gentil para si mesmo, um abraço em tudo o que você é, inclusive nas suas falhas, nas suas dores, nas partes que ainda não sabe como curar. A impermanência não é sua inimiga, ela é sua aliada mais fiel, porque é ela quem te liberta da rigidez. É ela quem te permite mudar, crescer, recomeçar quantas vezes forem necessárias. E é por isso que a morte, mesmo sendo um fim, carrega em si uma beleza sagrada. Ela não pede que tenhamos medo, ela pede que tenhamos coragem. Coragem de viver como se cada momento fosse único, como se cada encontro fosse uma bênção, como se cada palavra tivesse o poder de transformar. Porque você está escrevendo sua história. E cada escolha importa, cada gesto deixa marcas, cada presença deixa perfume. Que marca você quer deixar no mundo? Que perfume você quer que sua alma exale quando partir? Porque sim, um dia todos partiremos, mas até lá, temos a chance de fazer valer a pena, de viver com leveza, mesmo nos dias difíceis, de espalhar gentileza, mesmo quando o mundo parece duro, de tocar os outros com verdade, mesmo quando tudo parece frágil. A morte nos lembra da nossa humanidade, nos iguala, nos convida a olhar o outro com mais compaixão, porque não sabemos o que cada um carrega. E talvez, se soubéssemos o quanto cada um já perdeu, amaríamos mais, julgaríamos menos, abraçaríamos com mais frequência, escutaríamos com mais paciência e viveríamos com mais alma. Porque no fim, o que fica não são os bens, nem os títulos, nem os feitos. O que fica é o quanto amamos, o quanto tocamos os outros, o quanto vivemos com verdade. E se tudo isso ecoa em você, se algo dentro de você sente que é hora de mudar, então a morte cumpriu seu papel. Ela te lembrou, ela te acordou. E agora cabe a você escolher continuar dormindo ou despertar. E, talvez no fundo, seja justamente esse o maior presente da morte, nos devolver a vida, nos devolver aquilo que realmente importa. Porque quando tudo parece frágil, quando percebemos que nada é garantido, começamos a ver com mais clareza o que antes era invisível. Passamos a valorizar o toque de quem amamos, o silêncio entre duas respirações,
a paz escondida no simples ato de estar presente. E algo em nós começa a mudar. Começamos a priorizar o que antes era deixado de lado. Começamos a enxergar o tempo como um altar sagrado, não mais como uma moeda para gastar, mas como um dom precioso para honrar. Um campo fértil onde cada gesto pode se tornar uma semente de cura, de amor, de verdade. Você já percebeu como os olhos mudam quando alguém acorda para a impermanência? Há um brilho novo, uma ternura no olhar, uma presença que toca fundo. É como se aquela pessoa estivesse mais inteira, mais viva, mais disponível para o agora. Porque quem abraçou a finitude aprendeu a não desperdiçar momentos, a não guardar sentimentos, a não empurrar a vida para depois. E talvez seja isso que todos estejamos buscando sem saber. A chance de viver com verdade, com inteireza, com a alma exposta, mesmo que isso signifique sentir mais. Mesmo que isso doa, às vezes, porque até a dor, quando sentida com consciência, pode ser sagrada, pode ser uma ponte de volta para casa. A morte não é o fim, é o início de uma nova forma de olhar. Ela nos mostra que o controle é ilusão, que os planos mudam, que a vida não segue roteiros fixos. E por mais assustador que isso pareça, também há liberdade nisso, porque quando você aceita que tudo pode mudar, você se permite mudar junto. Você se torna flexível como o bambu, que curva mas não quebra. Você se torna sensível como a água, que contorna os obstáculos com suavidade, mas sem perder a direção. E então, começa a confiar, não num futuro previsível, mas numa presença profunda, num saber interno, numa sabedoria que nasce do silêncio, da entrega, da escuta. É nesse ponto que muitas pessoas se transformam. Quando algo morre, seja uma pessoa, um sonho, uma fase da vida, e no meio do luto surge um novo ser, mais sensível, mais compassivo, mais presente. É como se a dor quebrasse as defesas, abrisse rachaduras na armadura e por ali começasse a entrar luz. Uma luz diferente, não aquela que brilha para fora, mas a que silencia e aquece por dentro. A luz que vem do acolhimento, da aceitação, da rendição ao que é. E você pode estar vivendo esse momento agora. Pode estar atravessando uma perda, pode estar se despedindo de alguém ou de uma parte de si. E se estiver, respire, sinta. Não lute contra o que sente, porque a cura não está em resistir. A cura está em permitir. Permitir-se sentir tristeza sem vergonha. Permitir-se chorar sem se justificar. Permitir-se ficar em silêncio sem pressa. De voltar a sorrir, porque o luto tem um tempo que não pode ser apressado. E cada lágrima derramada é um passo na direção da aceitação. Um gesto de amor, um ato de coragem, porque continuar amando mesmo na ausência é uma das formas mais puras de amar. E quando você atravessa esse vale escuro, algo começa a florescer em silêncio. Primeiro, uma pequena paz. Depois, uma sensação de leveza. Depois, uma nova forma de olhar para a vida. Você começa a perceber que há beleza mesmo nas ausências, que há amor mesmo na distância, que há presença mesmo no silêncio e que a vida mesmo ferida ainda pulsa, ainda chama, ainda espera por você. Espera que você volte a dançar com ela, não com pressa, mas com reverência. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja esse o seu chamado, o chamado para olhar a sua própria vida com mais ternura, para lembrar que você não está aqui por acaso, que cada batida do seu coração é um lembrete de que ainda há algo a ser vivido, algo a ser aprendido, algo a ser partilhado, que sua existência tem valor, mesmo que o mundo não diga, mesmo que você ainda duvide, mesmo que ninguém tenha te lembrado disso ultimamente. Você é parte do grande mistério e o universo inteiro se move em você. Você respira e as árvores respiram com você. Você sente e o mundo sente com você.
Há uma conexão profunda entre tudo o que vive. E a morte vem apenas para lembrar que essa conexão é sagrada, que deve ser honrada, que deve ser vivida agora, não amanhã. Aproveite os instantes, abrace mais devagar, olhe nos olhos com mais presença, diga o que sente antes que seja tarde, porque o que realmente transforma o mundo são essas pequenas escolhas feitas com o coração desperto. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito, precisa apenas ser real. E, se você, em algum lugar dentro de si, sente que está renascendo, permita-se ser alguém novo, mais leve, mais verdadeiro, mesmo que ainda esteja aprendendo, mesmo que tenha medo, porque crescer dói, mas também liberta. E se a dor da perda tem te visitado, talvez ela esteja trazendo um convite, o de viver com mais verdade, com mais alma, com mais amor. Como se cada dia fosse o último, como se cada encontro fosse eterno. Porque no fundo você já parou para observar como tudo na natureza está sempre mudando. A flor que se abre ao nascer do dia e murcha suavemente ao entardecer. As folhas que dançam ao sabor do vento e um dia se soltam da árvore sem resistir. O rio que nunca é o mesmo rio, pois suas águas estão sempre seguindo, sempre fluindo. Nada na natureza se apega, nada tenta permanecer onde já não é mais tempo de estar. Tudo se move com aceitação, com entrega, com uma sabedoria silenciosa que compreende. O fim de uma forma é apenas o início de outra. E talvez seja por isso que a natureza nos cura, porque ela nos ensina, com sua simplicidade, aquilo que o coração humano tantas vezes esquece. Tudo o que nasce, um dia parte. Tudo o que parte, deixa algo. E tudo o que permanece, permanece porque ama. A morte, nesse sentido, não é uma falha da vida. É uma parte dela. Não está fora do ciclo. Ela é o próprio ciclo. E quanto mais resistimos a esse movimento natural, mais sofremos. Sofremos não pela perda em si, mas pela ilusão de que algo deveria durar para sempre. Sofremos porque fomos ensinados a segurar o que devia ir, a lutar contra o que já se foi, a fixar os pés onde a vida pede asas. Mas chega um momento em que algo em nós cansa. Cansa de lutar, cansa de segurar, cansa de fingir que não sente. E nesse momento a alma se aproxima, sussurra baixinho. Solte. Solte o que pesa. Solte o que partiu. Solte até mesmo a ideia de como as coisas deveriam ter sido. E, então, algo se abre. Um espaço silencioso, um vazio fértil, um campo onde a dor se transforma em presença. E a ausência se transforma em reverência. É nesse espaço que o verdadeiro propósito começa a emergir. Porque enquanto estamos distraídos com as expectativas, com as pressas, com as ilusões de permanência, não conseguimos ouvir a sabedoria da alma. Mas quando a morte nos toca, seja pela perda de alguém, de uma fase, de um caminho, ela rasga o véu, nos mostra o que é essencial. E o essencial nunca é visível aos olhos. É sentido, é intuído, é vivenciado no silêncio das madrugadas em que o coração dói, mas também desperta. É nesses momentos que perguntamos: por que estou aqui? Para que estou vivendo? O que realmente tem valor? E não são perguntas fáceis, porque elas nos desinstalam, nos chamam para um lugar mais fundo, um lugar onde não cabem máscaras, onde só entra a verdade, e talvez seja aí que tudo recomeça. Porque quando você começa a viver com essa consciência, a de que tudo é impermanente, você para de desperdiçar seus dias, para de adiar conversas, para de se esconder atrás de desculpas. Você começa a aparecer, a se fazer presente, a honrar o tempo como algo sagrado. Isso muda tudo, muda a forma como você ama,
muda o jeito como você cuida das pessoas, muda até a maneira como você se olha no espelho, porque a morte, quando acolhida com sabedoria, não nos entristece. Ela nos desperta, ela nos eleva. Ela nos lembra de que não estamos aqui para acumular, mas para amar. Não estamos aqui para vencer, mas para crescer. Não estamos aqui para durar, mas para florescer no tempo que nos for dado. E é nesse florescer que está o milagre. Você já percebeu que algumas das flores mais bonitas vivem apenas um dia? Ainda assim, elas se abrem. Ainda assim, exalam perfume. Ainda assim, tocam quem passa. Elas não deixam de florescer porque o tempo é curto. Elas florescem porque o tempo é sagrado. E talvez esse seja o convite da vida para você agora. Que apesar de tudo, você floresça. Que mesmo com as dores, você siga amando. Que, mesmo com as perdas, você siga acreditando na beleza. Que mesmo com o medo, você se entregue à experiência de viver com presença. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. E se você perdeu alguém ou está perdendo algo importante, saiba que sua dor é sagrada. Não precisa ser apressada, não precisa ser escondida. Ela é um templo onde sua alma está sendo transformada, onde o amor que você sentia está mudando de forma. E isso não significa que ele acabou. Significa que ele agora vive em outro lugar. No silêncio, nas lembranças, nas pequenas escolhas que você faz em homenagem àquilo que foi. E a melhor forma de honrar quem partiu é viver com mais presença, com mais verdade, com mais amor. Porque é isso que permanece, é isso que ultrapassa o tempo, é isso que continua depois da última respiração. Você está aqui, ainda está respirando, ainda tem tempo, e esse tempo, por mais curto que pareça, é suficiente. Suficiente para mudar, para perdoar, para recomeçar, para tocar alguém com a sua presença, para transformar uma dor em luz, um fim em caminho, um luto em oração. Porque quando você se lembra de que tudo passa, você aprende a abraçar o agora com mais ternura. E é nesse abraço que a vida acontece. Há uma sabedoria que só se revela quando tudo silencia. Quando a correria do mundo se apaga por um instante e você se vê ali, sozinho com seus pensamentos, com suas memórias, com aquilo que perdeu e com aquilo que ainda pulsa dentro de você. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que parece que o chão some, que o mundo fica mais lento, que as certezas escorrem pelas mãos. Às vezes acontece ao receber uma notícia, às vezes ao fechar os olhos diante de uma ausência. Às vezes acontece no meio da madrugada, quando o silêncio da casa se torna o espelho mais sincero da sua alma. Nesses instantes, algo em nós se parte, mas também se abre. A dor, quando não fugimos dela, nos leva até um lugar que poucos conhecem, o centro do ser. Um espaço onde tudo é mais simples, mais verdadeiro, mais presente. Nesse centro, não há pressa, não há cobrança, não há o desejo de parecer forte. Há apenas um chamado para sentir. Sentir sem medo, sentir com honestidade, sentir com coragem. E esse é um passo profundo. Porque fomos ensinados a fugir da dor, a disfarçar a tristeza, a sorrir mesmo quando o coração sangra. Mas a verdade é que nada se cura sendo escondido. Nada se transforma sendo negado. E a morte, mais do que qualquer outra coisa, nos chama de volta para essa honestidade com a vida. Ela nos convida a olhar para dentro, a deixar de lado os papéis, os rótulos, as aparências, e a nos perguntar: o que em mim ainda está vivo? O que em mim quer florescer apesar de tudo? Porque a vida, mesmo nos seus invernos mais frios, nunca deixa de germinar por dentro. Mesmo quando tudo parece morto, há sementes se preparando no escuro.
Há raízes crescendo em silêncio, a esperança brotando na alma, ainda que imperceptível. E é por isso que muitas vezes, depois de uma grande perda, sentimos uma vontade estranha de mudar tudo, de fazer diferente, de viver com mais coragem. Isso não é loucura. É a alma tentando se reorganizar. É a consciência despertando. É o espírito dizendo: você ainda está aqui. Aproveite. E aproveitar não significa fazer grandes coisas. Significa fazer pequenas coisas com grande presença. Significa ouvir com atenção, caminhar com calma, agradecer por um novo dia, mesmo que o coração ainda chore por dentro. Aos poucos, vamos entendendo que viver não é sobre ter controle, é sobre confiar. Confiar que há um fio invisível guiando nossos passos, mesmo quando não enxergamos o caminho. Confiar que há sentido, mesmo quando tudo parece confuso. Confiar que estamos sendo conduzidos não pela mente, mas por algo maior. Algo que sabe quando é hora de ficar e quando é hora de partir. E esse algo não se explica com palavras. É sentido no peito, é escutado no silêncio. É percebido na sincronia dos acontecimentos, naqueles encontros que parecem destino, naquelas despedidas que, embora doam, abrem portas para renascimentos. Porque a morte também pode ser um nascimento, de um novo olhar, de uma nova postura, de uma nova forma de ser no mundo. E é curioso como, após perder alguém ou algo muito importante, muitas pessoas começam a viver com mais alma. Deixam de correr atrás do que não importa. Pararam de se preocupar com o que os outros pensam. Começam a dizer "eu te amo" com mais frequência, a ouvir com mais profundidade, a tocar com mais presença. A vida ganha outra textura, outro sabor. Como se cada momento fosse um presente frágil que pode ser tirado a qualquer instante. E por isso mesmo merece ser saboreado com reverência. Isso é sabedoria. E a sabedoria nasce da dor que foi sentida com o coração desperto, do luto que foi acolhido com humildade, do silêncio que foi escutado com coragem. E se você chegou até aqui, ouvindo ou lendo com o coração aberto, talvez já esteja sentindo isso dentro de si. Um chamado para viver diferente, para se reconectar com sua essência, para deixar morrer o que já não faz sentido. E isso também é morte, mas uma morte criativa. Uma morte que limpa, que cura, que prepara o terreno para o novo florescer. Deixe ir o que pesa, o que sufoca, o que impede sua luz de brilhar. Às vezes, a maior perda é a libertação que sua alma precisava. E quando isso acontece, um espaço novo se abre. Um espaço que pode ser preenchido com mais verdade, mais amor, mais autenticidade. Você está em processo. Não precisa estar pronto. Não precisa ter todas as respostas. Basta estar presente, respirar fundo, sentir, acolher o que surge sem julgamento e lembrar sempre que a impermanência é a lei da vida e que dentro dela existe uma beleza misteriosa. Uma dança entre o começo e o fim, uma dança entre o que parte e o que nasce no silêncio que fica. A morte não é o fim. É um lembrete de que estamos aqui por pouco tempo e que esse pouco tempo é tudo o que temos para viver com verdade. Talvez o maior presente que a morte nos dá seja esse, o de nos fazer lembrar. Lembrar que estamos vivos, que estamos aqui. Que cada batida do coração é um milagre silencioso acontecendo dentro do peito. Que cada respiração é uma dádiva. Que o simples fato de abrir os olhos pela manhã já é um recomeço. E quando olhamos de verdade para isso, não com a mente agitada, mas com a alma desperta, começamos a perceber o quanto nos distraímos do essencial. Quantas vezes passamos por alguém sem realmente vê-lo? Quantas vezes ouvimos uma voz querida, sem escutar com o coração? Quantas vezes dizemos, depois eu falo, depois eu vejo, depois eu cuido, como se o depois fosse garantido,
Mas ele não é, e a vida, com sua sabedoria silenciosa, nos lembra disso por meio das perdas, por meio dos silêncios que ficam, por meio das palavras que não dissemos, por meio dos abraços que não demos. É por isso que a morte, longe de ser uma inimiga, é uma mestra severa, sim, mas infinitamente compassiva, porque ela não nos ensina com teorias, ela nos ensina com presença, nos coloca frente a frente com o que mais evitamos, a impermanência de tudo o que amamos, mas não para nos castigar, para nos despertar. Porque enquanto vivemos, como se o tempo fosse infinito, desperdiçamos os instantes mais sagrados da nossa existência. Mas quando entendemos, de verdade, que tudo um dia se vai, inclusive nós, o milagre da vida se revela em cada detalhe. No toque das mãos, no cheiro do café, no sorriso de alguém que amamos, no pôr do sol que parece nunca se repetir. A morte nos ensina a não deixar nada para depois, a dizer eu te amo agora, a pedir perdão agora, a abraçar agora, a mudar agora, porque o agora é tudo o que temos. E quando vivemos com essa consciência, algo dentro de nós muda. Começamos a escolher com mais sabedoria, a valorizar mais a companhia dos que amamos do que a opinião dos que nos julgam, a buscar menos reconhecimento e mais conexão, a deixar de lado o orgulho e cultivar mais compaixão. E isso não é fraqueza, isso é força, é coragem, é maturidade espiritual, é saber que o tempo passa e que a vida não espera. E, aos poucos, vamos compreendendo que morrer não é apenas o fim da vida física. Morrer também é deixar para trás versões antigas de nós mesmos. Morrer é desapegar do que não nos serve mais. Morrer é permitir que partes de nossa identidade se dissolvam, para que outras mais verdadeiras possam nascer. Quantas vezes você já morreu por dentro e ainda assim renasceu? Quantas vezes o mundo desabou e mesmo assim você continuou? Quantas dores você carregou no silêncio e mesmo assim encontrou beleza nos pequenos gestos? Isso também é espiritualidade, isso também é transcendência. Não precisamos esperar o fim biológico para atravessar portais de transformação. A vida nos oferece esses portais todos os dias, em cada desafio, em cada perda, em cada recomeço. E cada vez que escolhemos atravessar esses portais com consciência, nos tornamos mais inteiros, mais autênticos, mais conectados com a essência do que somos, porque o que somos não pode morrer. O corpo parte, as formas mudam, mas a essência permanece. Aquele brilho no olhar, aquela presença que acolhe, aquele amor silencioso que toca sem dizer palavra, isso é eterno. E talvez seja por isso que mesmo depois que alguém parte, ainda sentimos sua presença, em uma música, em um aroma, em um lugar, em um gesto, porque o amor verdadeiro não depende da matéria. Ele é ponte, ele é perfume que fica, ele é memória viva que transforma. Por isso, se você perdeu alguém, saiba que ele não se foi por completo. Ele apenas mudou de forma. Está em você, na sua maneira de amar, de caminhar, de cuidar, de agradecer. E cada vez que você escolhe viver com mais presença, você o honra. Cada vez que você trata alguém com ternura, você o mantém vivo. Cada vez que você transforma sua dor em serviço, sua ausência em gratidão, sua saudade em luz, você se reconecta com a essência do que nunca partiu, porque a morte é um lembrete de que o amor é maior do que a separação, de que a alma é maior do que o corpo, de que a vida continua. E você ainda está aqui, ainda tem esse instante, esse suspiro, essa oportunidade de viver com mais profundidade. Não desperdice, não adie. Não espere tudo estar perfeito, a perfeição não é a meta. A presença é, a entrega é, a verdade é. Permita-se sentir, permita-se ser vulnerável,
Permita-se ser guiado por algo maior do que seus medos, porque é nesse espaço de entrega que a vida floresce com mais força. E quando a vida floresce, mesmo diante da morte, a alma sorri. Aos poucos, vamos percebendo que a vida não precisa ser compreendida, ela precisa ser sentida. E esse sentir se torna mais vívido quando nos damos conta de que tudo é breve, tudo é passageiro. Até mesmo os sofrimentos mais profundos, já se transformam, assim como as alegrias mais intensas também se desfazem no tempo. Nada é fixo, nada é garantido, nada é eterno neste mundo em que vivemos. E, no entanto, existe uma eternidade que pulsa por trás de cada coisa que passa. Um silêncio que permanece mesmo depois do som. Uma luz que continua mesmo depois do adeus. Uma essência que não se dissolve com o tempo. Essa eternidade somos nós. Somos muito mais do que o nome que recebemos. Muito mais do que os papéis que desempenhamos. Muito mais do que aquilo que os outros pensam. Somos consciência em movimento. Somos amor disfarçado de corpo. Somos poeira de estrelas que respira e sente. E se olharmos profundamente nos olhos de quem amamos, veremos isso. Veremos uma centelha que nos reconhece. Veremos uma verdade que ultrapassa o tempo. Porque a alma reconhece a alma. E quando tocamos essa dimensão do ser, a morte perde seu peso. Não porque ela deixe de existir, mas porque deixamos de vê-la como fim. Começamos a compreendê-la como transição, como passagem, como retorno. Não sabemos exatamente para onde nem como, mas sentimos. Algo dentro de nós sabe, uma sabedoria antiga, silenciosa, que vive em cada batida do coração. E é ela que nos guia nos momentos mais escuros. É ela que sussurra quando tudo parece perdido. É ela que nos segura quando ninguém mais consegue. Essa presença invisível, que muitos chamam de espírito, de fonte, de amor maior, está sempre ali. E talvez o maior aprendizado diante da morte seja justamente esse: aprender a confiar nessa presença, confiar no invisível, confiar no que não se vê, mas se sente profundamente. Quando perdemos alguém que amamos, parece que uma parte de nós vai junto, mas com o tempo percebemos que algo também fica. Fica o olhar, fica o cheiro, fica a memória dos risos partilhados, fica o calor dos abraços, fica o eco das palavras que marcaram a alma. E isso não se apaga, porque o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Ele não precisa de um corpo para existir. Ele é vibração, é energia, é sintonia. Ele atravessa o véu do tempo e da distância. E por isso, ninguém parte completamente. A presença muda de forma, mas continua viva dentro de nós. E cada vez que nos conectamos ao nosso próprio coração, temos a chance de reencontrar quem partiu. Não com os olhos, mas com a alma. E talvez seja isso o que mais cura. A certeza de que o amor não morre, que ele continua nos transformando, mesmo na ausência física, que ele nos ensina a ser melhores, mais compassivos, mais pacientes, mais gratos. Porque quando perdemos alguém, percebemos que não há tempo para julgamentos, para brigas pequenas, para ressentimentos antigos. O que fica é o amor. E o que não era amor desaparece. Por isso, não espere perder para valorizar. Não espere a ausência para demonstrar presença. Ame agora, abrace agora, cuide agora, viva agora. E se há dentro de você uma saudade que não passa, acolha. Não lute contra ela. A saudade é um fio de ligação entre dois mundos. É a forma como o amor continua dizendo: eu existo. E cada vez que você honra essa saudade com presença, com silêncio, com lágrimas sinceras, você se aproxima de quem partiu, porque no fundo, a separação é apenas aparente. É como o sol que se põe. Ele não desaparece,
apenas muda de lugar e dentro da sua alma ele ainda brilha. Você é parte de algo muito maior do que consegue imaginar. Está entre mundos, entre dimensões, entre tempos, mas ainda assim está aqui, neste corpo, neste tempo, neste agora. E esse agora é sagrado, porque é nele que você pode transformar sua dor em sabedoria, sua perda em propósito, sua saudade em gesto de amor, sua vulnerabilidade em força verdadeira. Você não precisa ser perfeito, não precisa entender tudo, só precisa estar presente, com o coração aberto, com a alma leve, com a coragem de continuar. E continuar não é esquecer. Continuar é lembrar com mais amor do que dor. É seguir com o coração marcado, mas não fechado. É caminhar com cicatrizes, mas com os olhos ainda brilhando, porque você está aqui. E isso, por si só, já é um milagre. E agora talvez você consiga sentir uma leveza diferente dentro de si. Não porque as dores tenham desaparecido, mas porque você começou a olhá-las de um novo lugar. Um lugar mais amplo, mais consciente, um lugar onde não existe mais a urgência de entender tudo, nem o desespero de controlar. Apenas a entrega, apenas a verdade nua do instante presente. Sim, a morte existe, ela virá para todos nós. Mas isso não é um castigo, é um lembrete de que estamos aqui por um tempo limitado. E justamente por isso, esse tempo é tão sagrado. Cada segundo importa, cada gesto deixa uma marca, cada palavra pode tocar ou ferir, cada escolha molda o caminho. A morte nos ensina que não temos tempo a perder com o que não é essencial, com orgulho, com culpa, com distrações que nos afastam de nós mesmos. Ela nos convida, com voz firme e silenciosa, a despertar, a lembrar quem somos, a honrar o milagre da vida que pulsa agora dentro do peito. E essa lembrança, quando realmente a sentimos, muda tudo. Muda a forma como enxergamos os outros, muda a forma como tratamos os nossos dias, muda até mesmo a maneira como nos olhamos no espelho. Porque percebemos que estamos aqui de passagem, sim, mas não de qualquer forma. Estamos aqui com um propósito, um chamado, uma semente única a ser cultivada. Não importa o que você já viveu, não importa o que perdeu, o que doeu, o que ficou para trás. Você ainda está aqui, respirando, sentindo, vivendo. Isso significa que o seu caminho ainda não acabou. Ainda há passos a serem dados. Ainda há almas a serem tocadas pela sua presença. Ainda há palavras que só você pode dizer. Olhares que só você pode oferecer. Gentilezas que só você pode semear. A morte é o lembrete de que a vida precisa ser vivida com intenção, com profundidade, com presença, com amor e, acima de tudo, com verdade. Porque no fim, não levaremos nada do que acumulamos, mas sim tudo o que fomos, sentimos, amamos, tudo o que tocamos com o coração, tudo o que despertamos no outro, tudo aquilo que floresceu através da nossa existência, cada sorriso que oferecemos, cada dor que transformamos em compaixão, cada silêncio que acolhemos sem julgar. Isso permanece, isso ecoa, isso transcende. Seja você mesmo o reflexo do que deseja ver no mundo. Seja você o abraço que acalma, a palavra que cura, o silêncio que acolhe, o gesto que transforma. Use o tempo que ainda tem com sabedoria. Não espere um amanhã que talvez não venha. Diga o que precisa ser dito. Solte o que precisa ser solto. Ame o que precisa ser amado. Perdoe, não porque o outro merece, mas porque você merece viver em paz. Cuide da sua alma como quem cuida de um jardim sagrado. Regue-a com silêncio, com beleza, com presença. Permita-se florescer, mesmo em meio às dores, mesmo com as cicatrizes, mesmo com os cansaços, porque sua presença é um presente, e ela pode ser o que desperta a luz em outro ser. Às vezes, você nem percebe,
Mas ao sorrir, ao escutar com atenção, ao se colocar com verdade no mundo, você está sendo ponte entre o visível e o invisível, entre o que se vê e o que se sente, entre o que se foi e o que permanece. E quando a morte vier, porque um dia virá, que ela o encontre em paz, que ela o encontre pleno, não por ter vivido uma vida perfeita, mas por ter vivido com o coração desperto. Que ela o encontre leve, porque você não guardou mágoas, não desperdiçou tempo, não endureceu diante do amor. Que ela o encontre com os olhos brilhando, porque você soube ver beleza mesmo nos dias escuros. E, sobretudo, que ela o encontre grato, profundamente grato por ter tido a chance de viver. Porque viver, mesmo com todas as suas imperfeições, é um dom inestimável. É uma oportunidade divina de tocar o eterno por meio do simples, de tocar o sagrado por meio do humano. Quando você for embora, e um dia será, o que deixará não será o que possuía, nem o que conquistou para si, mas o que entregou, o que ensinou, o que inspirou, as sementes de consciência que lançou no mundo. E isso continuará germinando muito depois que você se for. Então, que ao ouvir estas palavras, você se permita fechar os olhos, respirar fundo, tocar com presença o silêncio que vive dentro de você, não como quem tenta entender, mas como quem se entrega, como quem sente, como quem confia. Porque algumas verdades não foram feitas para serem explicadas, foram feitas para serem vividas. Sinta o seu corpo, sinta sua presença, sinta o milagre silencioso de estar aqui. E diga a si mesmo com sinceridade: eu honro a vida, eu honro a morte, eu honro o tempo que ainda tenho e escolho viver com verdade. Porque no fim, quando tudo se for, o que ficará será a forma como você amou, a profundidade com que você viveu, a luz que você espalhou enquanto esteve aqui. Que seu rastro na terra seja de gentileza, que sua memória seja um lugar de aconchego, que sua passagem por este mundo tenha sido um sussurro de eternidade no ouvido do tempo. E isso ninguém pode tirar de você.